Aí, enfim, bolei o jogo, tem os deuses, né? Só que os deuses não são legais, os deuses são cruéis, né? Eles querem que eu morro. E aí, mitologia havaiana e Brunei mandei. Naquela época não tinha internet assim tão desenvolvida, eu chegava por carta, né? Passou 2 meses, chega uma carta da França. Ó, vocês passaram ali dos 200 caras que mandaram do mundo inteiro, tal, um monte de cara bonzão lá. Vocês passaram para outra fase, agora estão sendo entre os 80. Tá bom, né? Aí mais 2 meses chega outra carta. Ó, vocês passaram, vocês estão agora entre os 40. Mais uma carta, vocês passaram, vocês estão entre os 10. Aí eu falei, puta. E aí, se quiser, vocês vêm aí. Aí eu juntei tudo que eu tinha, basicamente, né? Paguei a passagem e fica lá. E aí, eu ganhei. Aí, quando eu ganhei esse concurso, pra mim, a coisa, eu falei, pô, tem que dar uma olhada nesse negócio direito, né? Então, isso me ajudou depois, já começar a fazer trabalho nessa área de publicidade, nessa área de coisa, comecei a pegar esse tipo de trabalho, né? E aí depois eu participei mais, foram 5 vezes que eu participei desse concurso, né? Ganhei essa primeira. Aí em 2011 participei com concurso, cheguei na final, não ganhei. 2012 cheguei na final, não ganhei. 2013 cheguei na final, não ganhei. Eu falei, porra, né? Eu sou um cara que gosta de jogar, né? Quem gosta de jogar tem uma certa meia competitiva, né? Eu falei, pô, eu vou ganhar essa desgraça aí, não quero nem saber. Aí eu mandei o último jogo e ganhei. Pra ver que não é da sorte, né? Ganhei 2 vezes, então não é sorte. E junto com isso teve outras coisas, né? Publicidade, né? Eu ganhei um prêmio também de Cannes, né? Que é um festival de publicidade. Eles queriam um jogo sobre um óleo ecológico, né? Então eu fiz isso com a marca BDO e com uma produtora famosa chamada Colmeia. Então eu bolei um jogo que emulava, ele não tinha nada a ver com o óleo normal, mas ele tinha aquela cara que faz com que a pessoa chegue no jogo, né? E junto com isso começa trabalhos com empresas, trabalho com agências, trabalho com ONGs, trabalho com outras pessoas, né? Então a coisa vai indo e você vai pegando esses problemas, né? Que são problemas assim que às vezes a gente, quando vai fazer o jogo porque que nem vocês fizeram, outras turmas fizeram jogos ativistas, né? É um jogo que já não é só um jogo de diversão, é um jogo que trabalha com algum tipo de educação. Você quer que no fundo a pessoa ao jogar, ela cresça nela alguma ideia, ela se sensibilize de alguma maneira, você consiga cativar essa pessoa para uma discussão posterior, né? Você consiga sensibilizar a pessoa, né? E você tem os mecanismos para isso, né? Você tem as mecânicas que insuflam, que conduzem para um lado, conduzem para o outro, né? Quer dizer, então você começa a trabalhar com esse tipo de coisa. E então hoje, né, o que eu faço na minha vida, minha ocupação principal é isso. Também sou professor, né? Eu dou aula no curso de Game Design mesmo, né? Que é discuto em profundidade mesmo, mecânica do jogo, né? A gente vai para uma discussão matemática, por exemplo, de jogo, vai para uma discussão de que tipo de mecânica, por que usar essa mecânica, por que não usar essa mecânica, por que você usa um certo tabuleiro, por que você põe a coisa representada em X, ou representada em quadrados, ou então você não faz nada, você faz um tabuleiro livre, essas coisas, né? Quer dizer assim, e é uma cultura diferente, né? Uma cultura que eu acho que hoje é uma cultura vibrante, uma cultura que tem um espaço aí muito grande, né? dentro da cultura contemporânea, né? Mas, assim, hoje pensar sobre essa lógica do jogo é uma coisa muito interessante e muito diferente, né? Porque a gente, de um certo modo, nós fomos treinados aí, vocês, assim como eu, né? Treinados numa lógica que é uma lógica que não é de jogo, né? Uma lógica linear, né? Uma lógica muito mais... e o jogo ele já trabalha com outros parâmetros, com outras angulações, né? E é por isso que eu acho interessante, eu acho fascinante, né? É uma coisa que me fascina e eu acho que é uma coisa que é um mistério, né? Então hoje o jogo é um mistério. Para mim e para os teóricos, aí, todo mundo trabalha mais pesado com os game studies, o jogo ele não é tanto que, por exemplo, o jogo não é definível, né? Assim, teoricamente falando, tem várias vertentes, mas ninguém consegue cravar, então, o jogo é isso. Existe ele foge, e é por isso que é bonito, né? Enfim. Mas é isso, não sei o que eu poder... vamos fazer uma data. Querem falar? Isso daí,
enfim, vai surgindo um monte de questões, porque vocês estão vendo que está ficando bonita, né? Tem uma coisa que eu não perguntei para o Guilherme, que eu queria perguntar para você. Quais são duas? Ou melhor, uma observação. Você falou uma coisa interessante, né? Da matematização do jogo, o quanto é importante. E daí o Guilherme nos trouxe esse detalhe, falando que ele tem a sorte, ele fez turismo, mas trabalhou muitos anos no setor de estatística de alguma coisa, e daí ele ficou falando da questão do balanceamento do jogo. Assim, o quanto isso é uma coisa super, super complexa, de você realmente garantir. Então é engraçado, de repente a pessoa vai para uma área de jogo, eu quero fugir de matemática, não vai fugir tanto por conta disso, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco disso. E outra coisa, eu queria ter perguntado para o Guilherme, mas eu pergunto para você, tem um lado ruim de se trabalhar, de se viver em algo que você gosta tanto? Assim, você às vezes, de repente, não tem uma certa perda de prazer no jogo, enfim, essas duas coisas que eu coloco aqui, mas, por favor, a palavra está aberta, tá? Bom, para quem chegou agora, né, meu nome é Fabiano Onça, tá? Prazer em estar com vocês. Gente, bom, falar sobre as duas questões, né? Balanceamento sempre foi uma coisa que me assustava, porque eu sou uma pessoa de humanas, 2 mais 2 é 4 também, de vez em quando. Mas eu descobri que tem duas coisas assim, claro, se você tem uma formação matemática, gosta de trabalhar com fórmulas, né, com estatística, né, com essa coisa assim, é bom para você, né, você domina uma linguagem abstrata, formal para resolver isso. Mas você começa a descobrir que a matemática dos jogos é uma matemática muito peculiar. Por quê? Porque você começa, a matemática no jogo ela tem uma função de criar tensão. Então assim, se você trabalha mal a matemática, se você quiser, você pode até pegar as teorias, né, do Mihaly, Csikszentmihalyi, né, teoria do flow, o cara tem que estar mais ou menos, nem pode ser uma coisa boring, nem pode ser uma coisa assim que seja absolutamente destrutiva. Mas se você quer manter o jogo numa certa tensão, como um acorde de violão, né, ela tem o grau certo, né, você tem, quando você está trabalhando com isso, você começa a construir uma catedral matemática, né? Então a primeira coisa que eu diria se estou fazendo os jogos de vocês é assim, vocês vão ter sempre partindo do número abstrato, absoluto, que vocês estabelecerem. Por exemplo, sei lá, o meu personagem anda 5 quadradinhos por turno. A partir daí vocês constroem, por relação com aquela questão, vocês constroem os outros valores matemáticos do jogo. Então, assim, bom, legal, então vamos supor, se eu ando 5 quadradinhos por turno, e eu quero que o jogo seja um jogo de percurso que dure meia hora, certo? Meia hora tá bom, né, hoje em dia para jogar. Eu quero que o jogo dure meia hora. Tá bom, então eu quero que meu homenzinho aqui vai andar 5 por turno. Quantas casinhas eu vou precisar para que ao final de meia hora ele chegue lá? Essa é uma questão matemática simples de balanceamento. Como é que você resolve isso? Você vai falar assim, bom, quantas rodadas, certo? Eu vou precisar, tá, supondo que seja uma rodada por minuto, ou seja, eu joguei, outro jogou, deu 1 minuto, né? Basicão. Tá, então meu homenzinho anda 5. Se eu fizer isso 30 vezes, né? Porque nós vamos ficar meia hora jogando, vai dar quanto? 30 vezes 5, vocês concordam? 30 vezes 5 é quanto? Vocês são tudo de humanas também, né? É complicação, né? Às vezes. Né? 30 vezes 5, 150, é isso? Às vezes. Então, se é 150, quer dizer, então eu sei que vou ter que fazer 150 quadradinhos. Eu sei que é simples de fazer. Eu estou falando isso porque, assim, às vezes a gente chega no balanceamento e muito fala, como é que os caras criaram esse bagulho aqui mesmo? Não, você usa lógica. Então, só que assim, tem uma matemática, por que ela é peculiar a matemática do jogo? Porque você, às vezes, faz todas as contas certinho. Está certinho, vamos certinho. Né? Fez todo esse processo que eu falei aqui, você aplica para tudo no jogo. Só que os jogadores, eles masterizam o jogo, eles dominam o jogo, eles usam o jogo, eles se apropriam do jogo de uma maneira que você não imagina. As pessoas fazem maluquices com o jogo. Você fala assim, pô, esse desgraçado pensou isso, eu não pensei isso, o cara foi lá e ganhou o jogo porque ele fez outra... Então ele quebra essa matemática. Então, se vocês, por exemplo, fizerem engenharia reversa,
pegarem um jogo de tabuleiro e olharem depois o balanceamento matemático das cartas, você às vezes vai encontrar combinações que não são muito certas. Isso aqui não está tão uniforme. E de repente você tem um 10 aqui. Porque às vezes o cara botou, sei lá, 8 no jogo original, mas viu que o negócio não estava funcionando e falou, porra, então agora é 10. E funciona. E se funciona, tá bom. Entendeu? Muitas vezes é assim. Por quê? Porque existe uma coisa que comanda, está acima da matemática, que é a fruição do jogo, pelos jogadores. E nesse sentido, o jogo se aproxima muito da comunicação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de dia de hoje, tá? Peço perdão se vocês... Eu não estou querendo polarizar aqui, tá? Mas vejam vocês, tá? Alguém aqui vota no Bolsonaro? Desculpa, só estou perguntando porque não quero ofender ninguém. Mas vocês vejam, a esquerda passou meses, né? Olha, 700 mil mortos, olha a inflação, olha as pessoas assim. Sensíveis. Agora, o que está adiantando? Bolsonaro está fazendo parte da maçonaria do capeta! Não é isso? Puta, vai botando! O que está funcionando? A comunicação está funcionando, houve uma aderência que não estava ocorrendo. Teve o tal do Janones, né, cara? O Janones. Fazendo um serviço que a gente não tem coragem de fazer. Ele botou assim. E ele está lá jogando o jogo do Caruso. Está jogando o jogo. Então ele veio com o negócio do Robinho, do Robinho. Estuprador, que exatamente. A Itália pediu extradição e o Robinho apoiou o Bolsonaro. Então, me chegou, eu olhei e falei, cara, puta, então, que coisa deselegante. Mas já que chegou... Vamos passar para o grupo da família. Será que essa italiana do Robinho, como é que o Bolsonaro falou? Vale a pena estuprar? Não estupra porque é feio. Como é que ele falou? Vale Você não merece. Não merece. Será que essa italiana merece? Então, mas vocês veem que nesse sentido, quando a gente está falando da matemática do jogo, a matemática é subordinada ao quê? A esse processo comunicacional, porque isso é um processo comunicacional, entendeu? Onde você tem que estar atento a como a pessoa está reagindo. E é nisso que, nesse sentido, quando eu falei para vocês que o jogo se posiciona de uma maneira diferente, é porque muitas vezes, vocês podem reparar até que em sala de aula, eu estou fazendo um processo com vocês que não é o correto até. Eu estou falando muito. Mas vocês podem reparar, os processos todos na nossa vida, a maioria das vezes, são impingidos, né? A gente tem que aguentar isso, tem que aguentar a aula, tem que aguentar o chefe falando, tem que aguentar, né? Família, tudo, né? Cagando regra em cima da gente, não é isso? A gente não pode dizer... E o jogo, ele permite isso. O jogo, ele precisa disso. O jogo sem a reação do jogador, sem que o jogador entre nessa máquina do jogo, o jogo não se faz como... É por isso que isso daqui é tão poderoso. Porque ele demanda de vocês uma ação. Então ele puxa vocês para um protagonismo que muitas vezes é negado para nós em uma série de instâncias da nossa vida. Então não é à toa que às vezes você vê aquele cara jogando, aquela menina jogando. Por que gosta de jogar? Porque às vezes jogar é uma maneira de verdade. Por que vocês acham que GTA, por exemplo, é o grande campeão de vendas? Por que vocês não gostam de ser... Você fala, meu Deus, eu quero um psicopata lá, que gosta de botar fogo nos outros. Não, não é isso, mas é que ali, naquele momento, você pode, às vezes, ter algum protagonismo numa vida que muitas vezes você não tem. É que não tem regra, né? Se vocês podem pensar de uma maneira mais acadêmica, agora falando mais bonito, né? Estou sendo o cara aqui, o cara está falando porcaria, né? Mas não, se vocês pegarem Freud, né? Se vocês pegarem, né, O Mal-Estar na Civilização, aquele livro seminal dele, vocês vão perceber que nós hoje vivemos uma sociedade altamente regulada, onde a nossa pulsão, né, de morte, nossa pulsão sexual, ela é uma negociação, né, que nós fizemos, né, um pacto civilizatório. Os nossos amigos bolsonaristas querem meio que romper, mas é o pacto, o que é? Não pode matar o amiguinho, né, não pode estuprar quem você quer, né? Não pode. Né? Não pode estuprar, não é bonito, porque se fizerem com você, você não vai gostar, né? Porque aí o cara vai lembrar disso, né? Porque muitas vezes o próprio Freud fala disso, né? Vocês estão falando, né? Não achar que eu estou falando bobagem. O primeiro passo, justamente, do processo freudiano, ali onde você tem a contenção, não é porque você tem um respeito, é porque você tem medo. Você não pode estuprar as outras. Não pode ser porque se você é o bonzão lá, uma hora alguém vai chegar em você e crau.
Não, melhor não. Vamos respeitar a civilização. Então, o processo é esse. Então, nós vivemos em uma sociedade altamente regulada, onde o oposto, a oposição que tem a isso, é exatamente o que? Nós vivemos sob uma forte regulação. Isso nos rouba o quê? O protagonismo, né? Sobre um certo aspecto. Nós obedecemos. Pensem quanto que vocês obedecem. Vocês obedecem muito, viu? Pai, mãe, namorado, namorada, chefe, chefa, professor, igual professores, mas vocês têm que entender, né? O conceito, né? Professores, né? O que mais? Então, o que não falta é gente, né? Guardinha, seu chefe religioso, se você pertence a alguma religião. Ô bicho, o que tem de regra para você cumprir na vida não é fácil. E o jogo, nesse sentido, ele é um campo que se preserva como campo de liberdade. É muito bonito. Mesmo tendo regras, interessante isso. Mesmo tendo regras. Né? Mas, então, eu não sei, pelo menos para mim, essa jornada do jogo, né, que se dá também no plano acadêmico, mas também se dá no plano de trabalho, é isso. Né? Por que as pessoas gostam de jogar? Porque é o momento que elas tentam ser um pouco elas mesmas. Né? É interessante. Mas, enfim, estou delirando aqui. Mas vamos voltar para o que interessa. Mas, enfim.